Jesus, Senhor, me chego a ti, Maria Santa, mereci, dá-me alívio mesmo aqui, aceita pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, e nada posso merecer, tu vês-me prestes a morrer, não me deixes perecer, aceita pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, ó sem demora, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tu, ó Cristo, és meu Senhor, aceita pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Graças a Deus, irmãos. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cumprimento a todos nesta noite, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um dos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo de número 10, o versículo de número 1. Salmo, capítulo 10, o verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 10, verso 1. Por que te conservas? Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso da sua soberba não investiga que não há Deus. Ou melhor, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos, e em todo o tempo, muito acima e longe dele, estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, e apanha-o na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra some-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém, irmãos? Então, queridos, esse trecho da palavra do Senhor, ele nos fala que o Senhor se levanta contra aqueles ímpios, aquelas pessoas que estão contra os seus servos, contra as suas servas. Nós podemos ver
que as pessoas que são perversas, elas só intentam no seu coração dizendo que não há Deus. Mas nós podemos ver a mão do Senhor que está cuidando, que está agindo, que está operando, e Ele vai agir e vai livrar cada um dos seus filhos. Eu quero orar nesta hora, pedindo a você que tem passado por lutas, por perseguições, por dificuldades, colocando a tua vida para que o Senhor livre você de todo o mal. Não importa se esse mal é uma pessoa que está fazendo, é um homem, é uma mulher. Não importa se este mal que está acontecendo na tua vida, ele é feito pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas, por Satanás. Não importa se esse mal é um mal que está assolando a sociedade, é uma doença, uma enfermidade, como nós vemos aí a Covid-19. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele liberte você e a mim, a todos nós, nos livre de todo o mal. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, vem nesta hora agir, Senhor, na vida de cada irmão e cada irmã. Oramos e te pedimos, Senhor, que Tu venhas a tocar nestes corações, Senhor, livrando de todo o mal, Senhor. Livrando, Senhor, dos homens perversos, dos homens malignos, Senhor, mas livrando também, Senhor, do inimigo das nossas almas, de Satanás. Livrando também, Senhor, de toda a trama do inferno, de toda a trama das trevas. Livrando também, Senhor, de toda doença e enfermidade, Senhor, de todo o medo, de todo o terror, Senhor. E acima de tudo, ó Pai, protegendo-nos de todo o mal. Paizinho querido, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite e lhe pedimos, Senhor, que Tu os abençoes, perdoando os pecados, aumentando a fé, livrando-os de todo o mal e fortalecendo cada vida. Abençoa cada ato deste culto, cada oração, cada leitura bíblica, Senhor, cada cântico entoado. É o que Te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Jesus. Amém, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, o verso de número 37. 1 Samuel, capítulo 17, o verso de número 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Amém, irmãos? Vai-te e o Senhor seja contigo. Olha que bênção. Que de fato nós possamos estar atentos nesta hora, nesta noite, sabendo que o Senhor está conosco e que nós possamos em tudo louvar e engrandecer ao Senhor, sabendo que o Senhor tem feito grandes coisas pelas nossas vidas, que o Senhor tem feito maravilhas, que o Senhor não permitirá que nenhuma ação do inimigo, nenhuma das dificuldades que o inimigo colocar sobre as nossas vidas, nos derrube, nos coloque por terra. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo, amém? Vamos continuar servindo a Ele em todo o tempo, mas neste momento vamos louvar a Ele com cânticos, amém, queridos? Este cântico é aquele cântico grandioso és tu. Eu não consegui fazer a transparência nossa, um probleminha aqui com o programa, a transparência acabou não dando certo. Então nós vamos cantar, e os irmãos que conhecem a letra do cântico, é um cântico bem conhecido, um hino bem conhecido, acompanhe. Quem tem aí o inário, né, da nossa igreja, ele tem no inário da nossa igreja, né? Pela internet você consegue acessar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nosso Deus através de mais uma leitura bíblica. Em Êxodo, capítulo de número 14, o verso de número 26. Êxodo 14, verso de número 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Verso 27 agora. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Nós vemos aqui na palavra do Senhor o milagre que Deus fez na libertação do povo de Israel dos egípcios que os perseguiam. Vemos que o Senhor os livrou daquele mal, daquela perseguição. Igualmente hoje o Senhor pode nos livrar de todo o mal que nós sofremos, de toda a perseguição pela qual nós passamos. Eu quero convidar os irmãos a entoarem mais um cântico, mais um hino, né? Eu
como disse para os irmãos, são 2 hinos que nós vamos entoar hoje, e esses 2 hinos são bem antigos. Esse hino está no Inário Cantai Todos os Povos, no número 160. Você que tem aí o aplicativo da Igreja Presbiteriana Independente no teu celular, você pode colocar, né, o Cantai Todos os Povos, de número 160, estarei entoando. A letra dele diz assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Vamos louvar ao Senhor com mais este hino. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo está, é céu ali. Longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, com Cristo está, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou luta, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo está, é céu ali. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã e te suplicamos que Tu venhas a falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Fala poderosamente, ministra a Tua palavra a cada irmão e a cada irmã. Fala conosco, Senhor, de tal modo que possamos nesta noite ser tocados pelo Teu Espírito Santo de poder. Ó Pai bendito, ter a nossa realidade transformada, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Senhor, dirige, ó Espírito Santo, inspira, toca, restaura, cura, liberta. Fala, Senhor, primeiramente comigo e depois com cada irmão e irmã. Em nome de Jesus Cristo é que nós lhe pedimos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 139, os versículos 23 e 24. Salmo 139, os versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? É nesse trecho da palavra que nós vamos compartilhar esta noite. Com certeza, meus amados irmãos, nós passamos por muitas dificuldades. E nesses períodos de dificuldades em que vivemos, nós acabamos por perder o nosso foco, a nossa visão no reino de Deus. E é necessário que a gente deixe de lado determinadas perspectivas que existem nesse mundo
que muitas vezes nos fazem distanciar do Senhor. E esse trecho da palavra de Deus, ele aponta para um direcionamento para que nós possamos voltar os nossos olhos para o caminho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É um dos textos lá do Antigo Testamento que fala sobre o caminho de Deus, o caminho eterno. Então, aí nesse trecho da palavra, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor. E no comecinho do capítulo, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Vamos ler a palavra do Senhor nesse trecho. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. De fato, amados irmãos, nós temos muita dificuldade em entender este conhecimento do Senhor. O Senhor Deus nos conhece profundamente, de longe. Ele sabe para onde nós vamos, qual direção nós estamos tomando. Nós muitas vezes temos muita dificuldade e começamos a achar que Deus não se importa conosco, ficamos preocupados, angustiados, temerosos, mas o Senhor continua nos amando. Ele sabe tudo sobre nós, sabe tudo sobre você, sabe tudo sobre mim. Por mais que a gente esteja em dificuldade, Ele sabe quando nós estamos com medo, sabe quando nós estamos tristes, sabe quando nós estamos solitários, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com raiva, com ódio, sabe quando nós estamos com fome, com frio, com necessidades espirituais especiais, de carinho, de afeto, de proteção. O Senhor nos conhece profundamente. Ele sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, quando dormimos. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É muito elevado, não o posso atingir. E aí vem a questão que muitas vezes nos mexe com a nossa vida, que para nós estarmos andando no caminho do Senhor, nós necessitamos desse conhecimento espiritual que o Senhor traz. Esse conhecimento que está no Salmo 139, do qual a palavra de Deus afirma que o Senhor nos sonda, que Ele nos conhece profundamente, que a palavra não nos chegou na boca e o Senhor já a conhece toda. Conhece o nosso sentar, o nosso levantar, conhece cada ato nosso. Nós muitas vezes acreditamos que o nosso deitar, o nosso levantar é diferente, que Deus não está enxergando, que Deus não está vendo por onde nós estamos andando, que muitas vezes fazemos as coisas escondidos e Deus não percebe. Achamos que podemos nos assentar em algum lugar e nos levantar daquele lugar e ir para outro, e ninguém está vendo, nem o Senhor está vendo. Achamos que ao fazer as coisas ocultas, quaisquer que sejam elas, Deus não as percebe. O salmista aqui poderia ficar com medo, poderia ficar preocupado em Deus estar observando a sua vida e ele está fazendo algo errado, algo escuso. Mas o salmista diz: de longe penetras os meus pensamentos.
De fato, ele está dizendo que o Senhor conhece profundamente a cada um de nós. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está muitas vezes preocupado, que Deus seja alguém que não se importa com você, que Deus seja alguém que é estranho a você. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não é estranho ao Senhor. Que o Senhor se importa com você profundamente. Que o Senhor esquadrinhe o teu andar, o teu pensar. Que o Senhor se preocupa com os teus pensamentos. Que o Senhor se preocupa com a tua vida. Que o Senhor está olhando para você. Antes que a palavra chegue à tua boca, o Senhor já a conhece. Ainda que você vá falar alguma blasfêmia, ainda que você vá falar alguma coisa que vai ofender o teu próximo, o Senhor já a conhece. E de um modo maravilhoso está pronto o Senhor para agir. E tal conhecimento de que o Senhor está pronto para agir, para sondar, para conhecer, para esquadrinhar o andar, o deitar, o levantar. E o salmista não tem mais nada a dizer, o servo do Senhor, a não ser que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sabe, meu amado, Deus, ao ouvir, ao ler os teus pensamentos, Ele quer resgatar a tua alma e a tua vida. O Senhor quer trazer a você pensamentos de paz e não pensamentos de guerra. Quer trazer a você pensamentos de vida e não pensamentos de morte. O Senhor quer dar a você uma nova mentalidade, um novo modo de ser. Não importa por quanto tempo você andou pensando do jeito que dá na cabeça. O Senhor quer transformar a tua vida para que os teus pensamentos sejam elevados, como o do salmista, que tinha esse conhecimento de que Deus nos conhece profundamente. E ao invés do salmista ficar com medo, ficar receoso que este conhecimento de Deus o pudesse julgar ou o pudesse condenar, ele sabia que o conhecimento que ele tinha de Deus mostrava um Deus que é amoroso, que é perdoador, que resgata, que restaura, que liberta, que renova. E por isso ele diz que o conhecimento é maravilhoso demais, é sobremodo elevado. Um Deus que ouve todas as coisas até não muito bacanas que nós pensamos e falamos e sentimos, e se importa conosco e quer nos resgatar e quer nos restaurar. Então a primeira coisa que eu quero partilhar com você nesta noite é que esse conhecimento que o Senhor tem sobre nós, ele deve nos transformar em pessoas que entendem que Deus se importa conosco, com o que dizemos, com o que pensamos. E Ele quer que nós tenhamos pensamentos tão elevados quanto o do salmista, e que ao sabermos que Deus ouve o que falamos, que Deus sabe o que pensamos, que nós possamos confiar no Senhor, para que Ele possa transformar nossos pensamentos, nossos sentimentos, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com você o que está no verso 7 até o versículo 12. O verso 7 diz assim: para onde me ausentarei da tua face? Ou para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como nós podemos observar
que é maravilhosa a visão que o salmista tem em relação a Deus. E ele começa a falar de fugir da presença do Senhor. Se por acaso eu chego na presença de Deus e me sinto perturbado, porque eu me sinto acusado pela minha própria consciência, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas faltas. Deus é onipresente, quer dizer, Ele está em todo lugar. Para onde eu vou fugir da face do meu Deus? Para onde eu irei? Se eu subo aos céus, Deus lá está. Se eu vou até o mais profundo do abismo, Deus lá está também. Se eu vou em alguma caverna distante, num ermo, o Senhor ali está. Não importa onde quer que você vá, o Senhor ali está. A mão do Senhor guiará mesmo assim e te susterá. Mesmo que você ande distante do Senhor e faça tudo aquilo que der na cabeça, como diz a música do nosso irmão João Alexandre, né? E andar conforme der na cabeça. Aquela música que diz: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Mesmo que você se afaste, o Senhor se importa com você. Ele vai te suster, Ele vai te guiar, até que você se encontre com Jesus, até que haja um momento oportuno de você encontrar-se com o Senhor. O primeiro tópico que nós lemos fala da onisciência, de um Deus que tudo conhece, que tudo sabe, é onisciente. Esse segundo tópico fala da onipresença de Deus, de que Deus está em todo lugar. Sabe, meu querido, por mais que Deus seja tão grande, Ele se importa com você. Ele olha para você. Ele se preocupa com você. Ele quer ver você sendo transformado. Ele quer ver a luta, a dificuldade, a ansiedade saindo da tua vida e ver você confiante nele, com a tua fé apoiada nele, construindo a tua vida sobre Jesus Cristo, que é a rocha eterna. Ah, meus amados irmãos, o Senhor tem um grande apreço por cada um de nós. E nós dizemos isto baseado na palavra de Deus, que diz que Deus é amor. Deus nos ama. Deus te ama. E esse amor de Deus não é aquele amor possessivo que asfixia. Não, é um amor que é cuidado, é um amor que é afeto, é um amor que é proteção. É um amor que te apoia com carinho. E aguarda o momento onde você se volte para o Senhor. Mesmo que você busque caminhos tortuosos, sendas difíceis, que não são os caminhos da verdade, mesmo que você procure outros caminhos, em terceiro lugar, eu quero continuar a leitura pelo verso de número 13 e em diante, até o versículo 16. Então nós já vimos o conhecimento do Senhor, que Deus conhece você profundamente e Ele tem conhecimento de tudo que acontece, até daquilo que você pensa. Vimos também que o Senhor está presente em todo lugar, que não adianta nós fugirmos da presença do Senhor, que Ele é onipresente. E agora nós vamos falar um pouco sobre Deus e o poder dEle. Versículo 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Sabe, amados, esse conhecimento fala que nós somos criados por Deus. E mais, que o Senhor conhece o nosso futuro. Ele viu a nossa substância sem forma dentro do ventre da nossa mãe. Ele viu quando nós ainda não existíamos. E esse trecho da palavra é tão maravilhoso que diz que os nossos dias foram registrados no livro do Senhor, mesmo quando nós ainda não os tínhamos vivido. Em outras palavras, Deus determinou dias de bênção, dias de paz, dias de vitória para cada um dos seus filhos. Nós aqui muitas vezes nos afastamos da senda, do caminho que Deus tem para as nossas vidas. E aqui é muito importante nós entendermos que tudo isso que está sendo dito na palavra de Deus é porque Deus tem um caminho para a tua vida, um único caminho. Nós fomos criados por Deus. Nesses versículos, do versículo 13 ao 16, a palavra do Senhor está dizendo que nós fomos criados para andar nos caminhos do Senhor, para viver os dias como o Senhor escreveu no seu livro sagrado. Não estou falando agora só da Bíblia, estou dizendo que o texto aqui está dizendo que há um livro nos céus onde Deus escreveu os nossos dias. E de certo modo a Bíblia Sagrada está aqui descrevendo também os nossos dias. A tua vitória, como você deve e pode viver. Se você crer nela, se você crer nessa palavra e buscar ao Senhor e o servir de todo o teu coração. Ah, que maravilha! Esse trecho fala da onipotência de Deus, que Deus criou a mim e a você e a todas as coisas. Criou também a nossa história e o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Estão diante do Senhor. Ele é o Deus da história. E não importa o quanto você lute contra isso, o Senhor te alcançará. O Senhor tem maravilhas para a tua vida. E você precisa se entregar a este Deus que te ama. Porque Ele quer fazer de você uma pessoa especial no reino dEle. Ele tem plano, tem projeto para a vida de cada um de vocês. Então nós já vimos o conhecimento do Senhor, vimos a onipresença ou a presença sublime de Deus, vimos nesse último item que nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus para sermos bênção. E em quarto lugar, versículo de número 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Que preciosos para mim são os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Verso 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Que pensamentos maravilhosos são os pensamentos de Deus. Que pensamentos maravilhosos são esses? Que pensamentos será que Deus tem sobre nós? Será que nós conseguimos imaginar, ter noção, ter ideia que os nossos pensamentos muitas vezes são vaidade, mas que os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são maravilhosos? Lá no profeta Isaías, o capítulo 55, o verso 9 diz assim: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O Senhor sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. E nós temos muita dificuldade em entender. Deixa eu colocar aqui este versículo para que os irmãos possam ver.
que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Sabe, meu irmão, minha irmã, o Senhor aqui sabe quais pensamentos são importantes para a nossa vida. Os pensamentos do Senhor são maravilhosos. Portanto, seria muito bom que nós buscássemos do Senhor quais pensamentos o Senhor tem sobre a minha vida, Jesus. O que o Senhor quer que eu viva, que eu faça. Qual é o teu desejo, Senhor? Porque aí não ficaremos batendo a cabeça de um lado para o outro, achando que estamos andando, que estamos trabalhando com as nossas qualidades, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas habilidades, achando que estamos desenvolvendo habilidades, quando de fato muitas vezes estamos desperdiçando tempo, não fazendo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. As pessoas querem que nós consultemos os homens para falar sobre isso, quando a palavra de Deus nos mostra que quem tem pensamento sobre nós é o Senhor, é a Ele que nós devemos buscar. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. São pensamentos de paz e não de guerra, para que nós possamos alcançar aquilo que desejamos. E muitas vezes nós ficamos debatendo sobre o que nós devemos fazer, o que nós devemos pensar. Então, primeiro, o conhecimento do Senhor é maravilhoso. A presença do Senhor, nós não podemos fugir da presença dEle. Nós fomos criados por Deus e criados para sermos, para o louvor da glória dEle. E em quarto lugar, os pensamentos que o Senhor Deus tem sobre nós são pensamentos de paz e não de guerra, são pensamentos de vitória, de alegria, de justiça, de amor. Verso 19, o salmista continua pregando, lá no Salmo 139, há uma mudança de tom, uma mudança de tema no meio do Salmo. Ele vinha falando sobre os pensamentos de Deus e de repente ele dá uma guinada e muda e começa a falar sobre os inimigos de Deus, sobre os homens perversos. E no Salmo 139, verso 19, diz assim: Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Verso 20, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. E aqui o salmista, ele se coloca claramente contra aqueles que estão contra o Senhor. E ele pergunta: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino eu os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. E é nesse momento que o salmista tem consciência de que porventura ele pode estar pecando, porque Deus é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Talvez sua consciência nesse momento aponte. O texto não nos dá pista nenhuma, mas ele fala que ele tem ódio daqueles que odeiam ao Senhor. Porque muitas vezes o perverso, ao agir, ele gera injustiça no meio da sociedade. Gera maldade contra todas as pessoas de bem. Ele não se preocupa, ele só se preocupa em fazer o mal. É disso que ele cuida. E aqui o texto diz que são inimigos do Senhor. As pessoas que são perversas são inimigas do Senhor. Há pessoas que acham bonito a pessoa agir de forma perversa, de forma má. E às vezes algumas dessas pessoas estão dentro das igrejas. Pasmem os irmãos. Nós encontramos pessoas agindo, fazendo mal e achando isso bonito. Não foi nenhuma nem duas vezes que encontrei pessoas falando: ai, que bonitinho. E aquilo que a outra pessoa estava fazendo era horrível. Era pecado. Era uma desobediência ao pai, à mãe, uma afronta aos irmãos, uma afronta à igreja.
pessoa estava falando contra a fé em Jesus. Às vezes uma criança, um jovem, um adolescente, e a pessoa achando que aquilo que é errado era bonito, sem nenhuma noção de que ela naquele momento não se posicionava como amigo de Deus, como servo de Deus, estava se posicionando como inimigo de Deus. E quantas vezes nós vemos pessoas assim, que carecem do amor, da compaixão e do perdão, e nós estamos, juntamente com o salmista, odiando essas pessoas. O salmista fala de ódio nesse momento, fala que ele abomina, ele detesta, ele aborrece aqueles que se levantam contra o Senhor. É óbvio que no livro de Salmos há uma separação clara entre quem serve ao Senhor e quem aborrece ao Senhor. Lá no Salmo capítulo 1, ele começa fazendo um divisor de águas e diz: os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Então ele separa ímpios daqueles que são pios, daqueles que são consagrados a Deus, daqueles que são santificados para o Senhor. E aqui o salmista está dividindo, separando quem é inimigo de Deus de quem é amigo de Deus. Mas em um certo momento ele sente alguma dificuldade, porque parece-lhe normal odiar os inimigos de Deus. Mas no verso 23, ele não consegue passar da presença de Deus sem falar: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. Mesmo que o texto tenha falado que Deus já sonda e já conhece, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Parece que, olhando para esta parte anterior que falava dos inimigos, parece que há uma culpa na consciência, mas de fato nós não devemos estar muito preocupados com isso, porque o texto judaico não trabalha com esse tipo de pressuposto. Ele volta ao primeiro tema, porque ele voltaria a este tema. Todo texto judaico trabalha com esse tipo de ideia. Ele lança o primeiro tema e a última parte do texto ele vai encerrar falando do primeiro tema. E ele falou de Deus sondar e conhecer. E lá no verso 23 e 24 ele vai falar novamente, no 23 do tema: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então no verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. E no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então ele voltou ao tema original. Só o tema dos inimigos é que não está presente na mesma ordem no texto. O tema dos inimigos não aparece no começo, só no final. Então aqui nós podemos entender e buscar compreensão da palavra de Deus de que, ao nos depararmos com os inimigos do Senhor e odiarmos os inimigos do Senhor, porque amamos a Deus, nós precisamos perguntar: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Que quem sabe Deus quer salvar aquele inimigo, quer salvar aquela alma, aquela vida, e nós estamos nos levantando contra e odiando aquela pessoa. Pode acontecer isso. Então nós temos que perguntar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há um caminho mau e guia-me, ó Deus. Verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É neste ponto que eu gostaria de chegar com os irmãos, que o Senhor nosso Deus quer guiar a mim e a você pelo caminho eterno. Não é um caminho temporário, não é um caminho onde a pessoa hoje é inimigo de Deus e amanhã ele é amigo de Deus. Há muitas dessas pessoas que podem se tornar amigos de Deus. Há muitas dessas pessoas que o Senhor quer salvar. E nós temos que estar
ligados com o Senhor, atentos ao que o Senhor está dizendo, ouvindo a voz do Espírito de Deus, para sabermos qual é o caminho eterno para estas almas, para estas vidas. Que caminho eterno é esse que Deus tem para nós? Que caminho é esse que Deus tem para todas as vidas, não só para nós, mas para quem também é inimigo de Deus? Olhando lá para o texto de Efésios capítulo 2, os versos de 11 a 22, a palavra de Deus fala que nós outrora éramos trevas, em outro tempo nós éramos inimigos de Deus, porque nós também desprezamos as alianças de Deus feitas conforme a promessa. E que em seguirmos as promessas de Deus, há grande esperança e vitória para as nossas vidas. E que Deus tem agora um caminho eterno para nós. Que no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho eterno que Deus tem para nós está descrito também em Lamentações de Jeremias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, o versículo de número... Lamentações, capítulo 3, o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém, queridos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Será que você tem trazido à tua memória o que pode dar esperança? Será que eu e você temos andado conforme o querer de Deus? Andado nesse caminho eterno que é Jesus Cristo, que se importa conosco? Ou temos sido lançados de um lado para o outro, como diz o Salmo capítulo 1, que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Salmo capítulo 1, versículo de número 4. Será que nós temos sido agitados de um lado para o outro, como a palha que o vento dispersa? E o verso 5 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor quer dar para você um caminho de justo, não é um caminho de ímpio. O Senhor quer fazer de você um justo. Se você tem andado nos teus caminhos, feito a tua própria vontade, a vontade dos teus pensamentos, você tem dado como desculpa o agir das outras pessoas em torno de você para as tuas atuações. Como nós vemos tanta gente, a culpa de eu fazer isso é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão. Como a pessoa muitas vezes acaba sendo presa, né? E a culpa é do policial que o prendeu. Não é ele que fez algo errado. Muitas vezes ele fez algo errado. Muito embora o nosso sistema judiciário ele tem falhas, né? E tem muita gente, tem acontecido de muita gente ser preso sem ter culpa. A pessoa não consegue provar a inocência e aí simplesmente prendem a pessoa. Mas a palavra de Deus está falando para nós de pessoas que realmente são justas e pessoas que realmente são ímpias. Não está falando das pessoas que são presas injustamente. Está falando: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista faz esta oração. Eu quero convidar você a fazer esta oração nesta noite. Vamos pedir para o Senhor nos guiar pelo caminho eterno, que é Jesus Cristo. Pedir para o Senhor nos orientar a andar conforme Jesus andaria. Será que aquilo que nós fazemos, as escolhas que nós temos, as palavras que falamos, as guerras nas quais entramos, Jesus entraria? Será que as batalhas às quais aderimos, o Senhor estaria nestas batalhas? Com certeza nós precisamos da orientação do Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã nesta hora e te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida deles,
dirigindo seus passos, orientando, cuidando, Senhor, libertando, livrando de todo mal, ó Deus. Vem, Senhor, nesta hora, Senhor, estar regendo, Senhor, cada vida, cada coração, conforme o teu querer, Senhor, para que os teus filhos possam se deixar dominar por ti, controlar por ti, entregar a sua vida totalmente a ti, não conservar nada da sua vida fora do teu controle, fora da tua graça, fora do teu poder, fora do teu amor, fora da tua unção. Que possa tudo na sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, estar debaixo do domínio e do controle de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Sonda-nos, ó Deus, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno que é Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Recebe a bênção do Senhor nesta hora. Que o Deus de paz vos abençoe, vos ilumine e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. A graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Graça e paz, irmão. Que Deus abençoe a todos. Este último culto do ano de 2020, que seja um culto bendito e você possa entrar no ano de 2021 guiado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, andando no caminho eterno que é Jesus. Graça e paz sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém.